Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. O tesouro na floresta. O barco aproximava-se da terra. A baía ia se alargando e um recorte de espuma branca que banhava os rochedos da margem marcava o ponto em que o pequeno rio se lançava no mar. Uma linha de verde mais escuro indicava seu curso sinuoso desde a encosta distante. A floresta chegava até a beira da praia. No horizonte, em vago contorno semelhante ao das nuvens, erguiam-se montanhas que, assim de longe, tinham o aspecto de ondas congeladas. O mar era calmo, um barulho apenas perceptível. No céu, estrelas brilhavam. O barco parou. Um dos remadores disse estendendo um braço: "Deve ser aqui por perto." O outro homem, sentado à proa, examinava atentamente a margem. Tinha sobre os joelhos uma folha de papel amarelada pelo tempo. "Venha ver isto, Evanzo." Falavam em voz baixa. O que se chamava Evans atravessou cambaleando o barco e olhou por cima do ombro do companheiro. Sobre o papel estava grosseiramente traçada uma espécie de mapa com dizeres que mal se podia ler, e um desenho em que se podia distinguir vagamente, a traço de lápis quase apagado, o desenho da baía. "É isso mesmo. Esta linha caprichosa é o rio. Se eu agora pudesse beber um pouco d'água. O lugar deve ser este aqui, marcado com uma cruz." "Sim. E veja esta linha prateada, vai da embocadura do rio direto a um bosque de palmeiras. A cruz está justamente no ponto em que a linha corta a corrente. Teremos de assinalar o local quando entrarmos no estuário." "Mas", perguntou ainda Evans, "o que significam estes riscos?" "Parece a planta de uma casa, de uma edificação qualquer. Também não compreendo o que pode significar estes tracinhos aqui dirigidos num e outro sentido. E estes rabiscos. Isto é escrita chinesa." Naturalmente, visto que ele era chinês. Eram todos. Os dois homens ficaram imóveis durante alguns minutos, examinando com atenção a terra. O barco derivava lentamente. "Bem, agora cabe a você remar", disse Evans. Oquer dobrou o mapa, sem se apressar, meteu-o na algibeira, passou com precaução para o lugar de Evans e tomou os remos. Seus movimentos eram fracos, como os de um homem cujas fuças estavam quase esgotadas. O outro, sentado, fitava com os olhos semicerrados a espuma do recife de coral, que parecia aproximar-se. Embora estivesse quase a alcançar o tesouro, não se sentia exaltado. A tensão nervosa necessária à luta em que se tinha apoderado do mapa e depois aquela longa viagem à noite, sem comida, sem água, tudo isso tinha o fatigado a tal ponto que ele se sentia agora incapaz de uma sensação nova. Tentou recobrar a energia concentrando sua imaginação sobre as luzentes barras de ouro de que os chineses haviam falado. Mas seu espírito recusava-se a reconstruir a visão que o havia deslumbrado no primeiro momento, e o ruído monótono do mar dava-lhe uma sonolência irresistível. E naquela semi-inconsciência reviu mais uma vez a noite em que Oquer surpreendera o segredo dos chineses. Fora em uma clareira do pequeno bosque, uma clareira que a lua iluminava fortemente. Os três chineses estavam agachados em torno de uma pequena fogueira, de modo que suas silhuetas apareciam vermelhas de um lado, pelo fulgor das brasas, e prateadas do ouro, pelo luar. Oquer, que estivera por muito tempo em Xangai e compreendia melhor o chinês, fora o primeiro a perceber o sentido geral da palestra e fizera-lhe sinal para prestar atenção. Então compreenderam que se tratava de um tesouro, um galeão espanhol, vindo das Filipinas, naufragara ali e a sua tripulação enterrara no litoral o carregamento de ouro que trazia, com a esperança de vir buscá-lo mais tarde.
Mas, depois, buscando terra habitada em barcos pequenos, haviam morrido todos no mar, ou perdidos nas ilhotas áridas dos arredores. O tesouro ali ficou ignorado, durante dezenas de anos, até que um dos 3 chineses, Qian Hai, descobriram por acaso. E era Qian Hai quem agora revelava o segredo a 2 compatriotas para que juntos fossem buscá-lo em benefício de uma misteriosa empresa revolucionária, insistindo em afirmar que o ouro estava em absoluta segurança, porque seria impossível encontrá-lo sem roteiro ou mapa que traçara e ali tinha em seu poder e, também, sem a sua presença. Imaginem a impressão que poderia causar semelhante palestra, caindo nos ouvidos de 2 ingleses sem recursos, que tinham deixado todos os escrúpulos em aventuras de todo o gênero pelo vasto mundo. O sonho de Evans precipitou-se e ele viu-se no momento em que agarrara Qian Hai pelo rabicho. O chinês tentou resistir. Depois, vendo-se perdido, começara a vociferar ameaças terríveis, afirmando e jurando que, mesmo depois de o terem massacrado e terem deitado mão ao roteiro, não haveriam de alcançar o ouro, pois morreriam antes disto. Tolices! O idiota queria impressioná-los. Um choque brusco despertou Evans. Tinham chegado à entrada do estuário e Walker explicava. Ali estão as 3 palmeiras. O lugar deve ser na direção daquele arvoredo. É seguir em linha reta das palmeiras ao arvoredo e encontraremos o ouro no ponto em que essa linha corta o rio. Porém, Evans mal ouvia. O tormento da sede tornava alucinante. Curvou-se sobre a borda da embarcação e apanhou água, que cuspiu com fúria. Ainda era salgada. Vamos seguindo, rosnou ele em tom de súplica exasperada. Enquanto não alcançarmos o rio, não conte comigo para coisa alguma. Estou morrendo de sede. Walker começou a remar, mas seus movimentos pareciam-lhe de uma morosidade intolerável. Tomou-lhe os remos e bracejou com fúria. Agora era Walker quem se curvara à proa e, de instante em instante, provava a água, sacudindo a cabeça com desespero. Quando, afinal, a água tornou-se boa, Walker não teve tempo para pronunciar uma palavra. Apenas avisou ao amigo com um gesto e começou a beber ansiosamente. Depois, renovados de ânimo, procuraram um lugar onde desembarcassem mais próximos do grupo de palmeiras a fim de alcançar a linha ideal, que devia conduzi-los ao tesouro. Saltaram. Levavam, para abrir caminho no mato, apenas um remo largo e pesado e um machado nativo, em forma de L, com uma pedra polida na extremidade. Começaram a rasgar um atalho através de um emaranhado de cipós e bambus. Os primeiros passos foram penosos, mas em pouco entraram em uma região de árvores mais espaçadas e maiores. Tiveram sombra, encontraram frutas. Mas, de súbito, tiveram uma surpresa alarmante encontrando-se diante de outro atalho aberto no mato, uma verdadeira picada, que era evidentemente obra humana e não tinha muito tempo. Seguiram por ela com precauções, de olhos abertos e mãos crispadas sobre as improvisadas armas. Mais alguns passos e viram entre os troncos um largo filete d'água brilhante ao sol nascente. Era o rio. Devemos estar perto, disse Walker com voz surda. E o coração batia-lhe no peito com força. De um lado havia um charco imenso e traiçoeiro, em que Evans chegou a enterrar-se até os joelhos, contendo as pragas pela preocupação de que podia ser ouvido do outro. A vegetação muito espessa desafiava os esforços de 2 homens. Diante deles, abria-se misterioso e sombrio atalho, que não podia ser o caminho de Qian Hai, porque ele estivera ali 5 anos antes. A uberdade prodigiosa daquele solo não deixaria aberto um caminho há tanto tempo no meio da floresta. Alguém passou por ali meses antes. Dias antes, talvez. Observando atentamente o rio, os 2 aventureiros notaram que, à esquerda, uma pequena cachoeira assinalava a curva,
a curva junto à qual deveria estar o tesouro. Tenho a impressão de que nos desviamos um pouco da linha reta. Não, afirmou Evans. Mas não teve coragem de acrescentar que se julgava no bom caminho, porque aquele era o caminho que o outro seguirá, o outro antes deles. Caminharam mais um pouco. O atalho terminava em uma clareira. O rio estava a 2 passos. Deveria ser ali. Olharam em torno. O terreno estendia-se pantanoso e acidentado. Onde estará? Perguntou Walker, voltando devagar. Chanhai falava em pequenos montes de pedras. Fitaram-se profundamente, com o olhar cheio de recordações sangrentas, e voltaram a observar o solo. O que será aquilo? Evans exclamou, de súbito, estendendo o braço. Walker olhou naquela direção e viu algo azul. Subiram ao montículo para observar melhor e distinguiram um braço, que saía do solo, com a mão crispada. Adiantaram-se rapidamente. A manga, que cobria esse braço, era de lã azul. O morto era um chinês, estava hirto, horrivelmente contorcido, meio enterrado em uma escavação apenas começada. Os 2 aventureiros curvaram-se em silêncio, observando aquele cadáver de mau agouro, que tinha ao lado uma enxada de formato chinês e várias pedras espalhadas. Maldição! Resmungou Walker. Então não era apenas Chanhai quem conhecia o segredo. Evans empalideceu e começou a desfiar todo o medonho repertório de pragas que aprendeu na África e na Austrália. Seu companheiro, mais calmo, ajoelhou-se atento e notou que o morto tinha o pescoço, os pulsos e os tornozelos muito inflamados. Depois, examinando a escavação, teve um grito de alegria. Evans! Não foi nada. Tudo vai bem. O ouro ainda está aqui. Esse idiota não chegou a levar coisa alguma. Evans curvou-se também e, na meia luz da clareira, distinguiu umas barras amarelas, que apareciam ainda envoltas em terra. Então, atirou-se numa ânsia febril, afastando a terra com as mãos. Um espinho feriu no dedo. Ele o arrancou com as unhas e continuou extraindo barras de metal do chão. A primeira que conseguiu levantar, exclamou com expressão triunfante. Somente o ouro e o chumbo podem pesar assim. Entretanto, Walker parecia intrigado com o aspecto do chinês morto e murmurava. Este canalha veio apenas com um dia de avanço sobre nós. Não há de certo nem 24 horas que está morto. Mas de que teria ele morrido? Me parecer que foi picado por alguma serpente excepcionalmente venenosa. Em todo caso, resta saber com que diabos ele conhecia o lugar do tesouro. Porém, Evans nem o ouvia. Que importa um chinês morto, quando se tem à mão uma barra de ouro? Mas que trabalheira! Exclamou ele, com um riso nervoso e irresistível. Se cada uma das barras pesa tanto como esta, vamos ter que carregá-las uma a uma. E mesmo assim não poderemos conduzir todas em uma só viagem com uma canoa tão pequena. Tirou o casaco, abriu-o no chão e colocou dentro dele a primeira barra de ouro. Quando ia apanhar a segunda, um novo espinho feriu-o na mão. Não se importou com isso e atirou uma terceira barra de ouro dentro do casaco. Pronto! Exclamou. Isso é o máximo que podemos carregar em uma viagem. Vamos andando. E, vendo que Walker continuava imóvel diante do chinês morto, teve um movimento de mau humor. Ó, homem! Você está magnetizando esse defunto? Vamos com isso. Walker voltou-se tão pálido que também parecia morto. É muito estranho, disse ele. Muito estranho. De que teria morrido esse homem, santo Deus?
Ora, adeus. Morreu e acabou-se, disse Evans brutalmente. Também nós haveremos de morrer um dia. Mas eu acho esses sintomas esquisitos. Ora, não me aborreça. Deu agora para estudar medicina? Cale-se, murmurou o outro. Em tudo isto, há indícios que me assustam. Certo. Mas nós viemos aqui para carregar ouro e estamos perdendo um tempo precioso. Vamos levar estas barras até o barco. Se andarmos ligeiro, podemos fazer 4 viagens antes da noite. Walker não se moveu. Parecia refletir e o seu olhar inquieto observava as árvores dos arredores. Voltou a olhar o rosto disforme do chinês morto e estremeceu violentamente. Evans impacientava-se. Vem ou não vem? Walker agarrou 2 pontas do casaco, Evans levantou as outras 2 e puseram-se a caminho. Mas ao fim de alguns passos, Evans cambaleou. Detendo-se, disse: Não sei o que é isto. Estou sentindo uma aflição. Uma dor vaga nos braços, uma espécie de cansaço angustiante. Walker fitava-o com os olhos dilatados por um pavor intenso. O que é o que você está sentindo? Perguntou ele com a voz estrangulada. Não sei, murmurou Evans. Deixou cair o casaco e, encostando-se a um tronco de árvore, passou a mão pela testa, gemendo. Que aflição! Tentou segurar-se ao tronco, mas suas mãos pareciam entorpecidas e ele resvalou, caiu e ficou estendido no solo com o corpo horrendamente distorcido, arquejando. Então Walker notou que seu pescoço e seus pulsos começavam a ficar avermelhados. Essa verificação causou-lhe tamanho choque que ele sentiu as pernas sumirem sob o corpo e caiu de joelho, apoiando as mãos sobre as barras de ouro. Mas logo ergueu-se num salto. Sentirá um espinho, oculto na terra agarrada às barras de ouro, picar-lhe a ponta de um dedo. Com um rugido abafado e trêmulo, olhou para o ferimento e ficou gelado de horror. Deus! Foi essa a única palavra. O espinho longo e muito fino ele bem conhecia. Eram aqueles que os nativos dacais usavam em suas zarabatanas e cujo veneno não perdoa. O olhar de Walker vagueou em torno. Evans continuava imóvel, contorcido, e sua boca muito aberta parecia sorver inutilmente o ar. A pequena distância a mancha azul assinalava a mão do chinês, que parecia chamá-lo. Walker compreendia agora por que razão Tianhai insistia em afirmar que o tesouro estava em segurança, que só ele poderia buscá-lo sem perigo. Compreendia agora o ricto zombeteiro de sua boca quando Evans lhe esmagava a cabeça a pauladas. Evans! Seu grito foi inútil. Agora, o companheiro manifestava a vida apenas pelo pequenino tremor que lhe movia os pés. Ao redor, era silêncio completo. Walker levou o dedo à boca e começou a chupar o ferimento com a ânsia que lhe cavava o peito. Mas já sentia uma dormência em todo o braço e tinha dificuldade de dobrar as falanges. Então compreendeu que a sucção era inútil e, num desânimo completo, deixou-se cair sentado ali mesmo, entre Evans já semi-morto e o ouro, que já não lhe merecia atenção. Encostou os ombros ao tronco da mesma árvore a que o seu companheiro se agarrara e ajeitou-se bem para morrer assim. A careta macabra de Tianhai não lhe saía da memória. A dor surda ia se estendendo dos braços aos ombros e ao pescoço, tomava-lhe a garganta com a intensidade que aumentava a cada instante. Felizmente, uma sonolência invencível também vinha pouco a pouco, e o desgraçado teve a esperança de ficar insensível antes de morrer. Acima, o vento começou a zunir com força, desfolhando grandes flores azuis, que ele não conhecia, e que caíam esvoaçando como flocos de neve. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido.
Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.